Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o sexto ano do Colégio Emaús. Sexto ano, vamos dar continuidade então ao conteúdo, né? Vamos entender nesta aula o que é região e o que é regionalizar. Lembrando que nas aulas anteriores nós estudamos sobre o conceito de espaço geográfico, vimos quais são as escalas geográficas, né? Vimos que escala geográfica é completamente diferente de escala cartográfica, e entendemos também o que são as paisagens, né? Entendemos a importância de fazer a análise da paisagem, considerando também o tempo histórico e as construções realizadas nesta paisagem. Entendemos também como que o ser humano se apropria deste espaço geográfico para atender às suas necessidades. Vimos também que as paisagens, elas revelam as desigualdades sociais. Além disso, nós estudamos também o que é o lugar, né? Qual o conceito define lugar dentro da geografia, lembrando da relação de afetividade com o lugar, e vimos também o que é um território, como que o território ele pode ser definido. Lembrando que quando a gente pensa na definição de território, nós temos que lembrar sobre o território nacional, onde um Estado nacional exerce a sua soberania, e temos que lembrar também que o território é uma parte do espaço ocupada por certos grupos, né, onde eles protegem esse espaço e produzem neste espaço também. Lembrando que o conceito de território na geografia, gente, ele também está associado à posse e à dominação, a poder de determinado espaço. Dentro do conceito de região, nós precisamos entender primeiro o que é regionalizar. Regionalizar é dividir, é classificar, é criar categorias, né? Quando a gente fala sobre região, por exemplo, a região norte do Brasil, a região sul do Brasil, a gente está falando em divisões no território brasileiro, divisões no espaço brasileiro. Mas o que foi levado em consideração para realizar essas divisões? Aí está o conceito de regionalizar. Divide-se de acordo com características comuns, né? Não são características iguais, são características comuns. O Brasil, então, ele costuma ser dividido em regiões norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Essa regionalização foi feita pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 1970. Entretanto, gente, antes desta regionalização, várias outras já tinham sido realizadas pelo próprio IBGE. Então, a partir dessa informação, nós podemos concluir que a regionalização ela não é permanente, que a regionalização ela pode sofrer alterações. Há diversas formas de regionalizar, de dividir e classificar um espaço em regiões. Seja esse espaço uma cidade, seja um país, ou seja toda a superfície terrestre. Como assim? Por exemplo, nos capítulos anteriores nós estudamos sobre as paisagens naturais, nós estudamos sobre os tipos climáticos e também estudamos sobre os biomas da superfície terrestre. Essas duas maneiras são formas de regionalizar. Então, a regionalização, neste sentido, aconteceu considerando fatores naturais. Então, quando eu quero saber onde na superfície terrestre predomina o clima tropical, eu vou olhar o mapa de climas, eu vou olhar essa regionalização. Quando eu quero identificar onde que predomina o bioma da floresta tropical, eu vou olhar no mapa de biomas da superfície terrestre, que também é uma outra forma de regionalizar. A definição de uma região ou de regiões ela pode ser feita de várias formas. Pode-se levar em consideração aspectos culturais, aspectos religiosos. Por exemplo, eu posso regionalizar de acordo com o idioma. Eu posso regionalizar o mundo de acordo com a religião. Precisa ser pensada de acordo com um ou mais critérios. Sendo assim, podemos dizer que a divisão regional do Brasil
agrupou estados em regiões com base em critérios como os aspectos físicos, clima, vegetação e relevo, e os aspectos socioeconômicos, economia dos estados, população, entre outros. Mas o que é uma região? Uma região, gente, é uma parte do espaço, cujas áreas internas apresentam características comuns. Não são características iguais, são características comuns. Por se tratar da divisão ou regionalização de um espaço, não existe uma região isolada ou única. Ela sempre é parte de um todo, de um espaço maior que contém outras regiões. Observem este mapa, Brasil, divisão regional segundo o IBGE, de 2016. Observe como que os estados eles estão agrupados, tá bem? Essa é a regionalização do território brasileiro em 5 grandes regiões. Entretanto, existem outras formas de regionalizar o território brasileiro também. Por exemplo, a gente pode pegar apenas um estado e regionalizar este estado, de acordo com características naturais, de acordo com os pontos turísticos, de acordo também com o desenvolvimento econômico. O próprio território brasileiro, ele possui outras regionalizações. Nessa regionalização aqui do IBGE, ele está dividido em 5 grandes regiões. Existe outra regionalização que divide o território brasileiro em 3 grandes complexos regionais. Também o território brasileiro ele pode ser regionalizado de acordo com características naturais, como nós estudamos de acordo com os biomas predominantes no território brasileiro. Pode ser regionalizado também de acordo com climas, de acordo com a hidrografia, como nós já estudamos, né? As regiões hidrográficas do território brasileiro. Vamos pensar em várias maneiras de dividir o espaço da escola, por exemplo, em partes ou regiões. Cada uma das regiões deve ter características comuns e ser relativamente diferente das demais. Podemos dividir a escola, então, em partes diferentes de acordo com o critério de níveis de ensino. Por exemplo, a área onde fica o ensino fundamental, anos iniciais, 1º ao 5º ano, seria uma região diferente da área do fundamental, anos finais, 6º ao 9º ano. Então, nós teríamos aí uma forma de regionalizar o espaço em 2 regiões, ou seja, uma região do 1º ao 5º ano e uma outra região do 6º ao 9º ano. Então, isso são formas de regionalizar. Maneiras de regionalizar usando critérios, né? Critérios semelhantes, ou seja, alunos do 1º ao 5º ano e alunos do 6º ao 9º ano, anos iniciais e anos finais. Então, a regionalização, pessoal, é dividir um determinado espaço levando em consideração alguns critérios comuns, né? Podemos imaginar também outras formas de regionalizar. Por exemplo, dividir o espaço da escola em 3 partes. A de lazer, onde fica a quadra de esportes e a cantina. A administrativa, a diretoria, a sala dos professores. E a de estudos, onde ficam as salas de aula. Nesse caso, seria uma divisão em 3 regiões. Vamos analisar agora essa região aqui do continente africano. São 2 formas de regionalizar o continente. Observem que nós temos África, regiões de acordo com a localização. E África, regiões de acordo com a religião predominante. Neste caso aqui, então, nós temos 5 regiões. E neste caso aqui, de acordo com a religião, também nós temos 5 regiões. Mas os critérios utilizados para regionalizar são critérios diferentes. Inclusive, observem que as regiões, elas também são diferentes. Nesse caso aqui, África, regiões de acordo com a localização, está levando em consideração posição geográfica, né? Neste caso aqui, regiões de acordo com a religião predominante, está levando em consideração aspectos culturais.
Então, na África, regiões de acordo com a localização, nós temos a África setentrional, mais ao norte, temos a África ocidental, a África central, a África oriental e a África meridional, mais ao sul. De acordo com a África, de acordo com a religião predominante, nós temos religião islâmica predominante no norte da África, né? Nós temos religião cristã ortodoxa, mais a leste da África. Nós temos religiões tribais. Nós temos religião cristã protestante, mais ao sul do continente africano. E nós temos a religião católica ali predominante em Madagascar, né? Então, observem que o continente africano ele foi regionalizado na mesma quantidade de regiões, mas levando em consideração critérios diferentes. Então, ao comparar as duas regionalizações da África, o que podemos concluir? Primeiro, que o critério utilizado foi diferente para cada caso, conforme já foi dito. A primeira regionalização levou em conta o critério de localização, ou seja, os países africanos foram agrupados em diferentes regiões de acordo com sua posição, mais ao norte, mais ao sul, mais ao centro, a oeste ou a leste, que é uma forma, inclusive, muito comum utilizada para regionalizar, né? Na outra regionalização, o continente foi agrupado, foi regionalizado de acordo com as religiões, ou seja, considerando aspectos culturais. Entretanto, pessoal, quando a gente fala sobre regionalizar, nós temos que ter em mente que não existe, né, qual que é a mais correta. A regionalização ela vai ser de acordo com o objetivo, com o fim. Qual que é o objetivo da regionalização? O que se quer analisar com essa regionalização? O que se quer entender com determinada regionalização? Então, no caso do continente africano, uma das regionalizações é mais adequada para a gente conseguir localizar os países e a outra é mais adequada para a gente conseguir entender as religiões predominantes no continente africano. Uma regionalização ela não precisa necessariamente ter áreas contíguas, isto é, vizinhas e interconectadas. Ela pode ser formada por áreas distantes, porém com uma ou mais características comuns. Então, na regionalização, as regiões elas precisam ter características comuns. Outro fator importante é que uma regionalização nunca é eterna ou permanente, mas dinâmica, né? Como nós já vimos. A realidade ela muda, então a regionalização ela tem que se adequar e tem que acompanhar essas mudanças e essas transformações também. Transformações sociais, transformações econômicas, transformações naturais, né, quando a gente pensa em relação a desmatamento, quando a gente pensa em relação também a mudanças climáticas. Por exemplo, é possível perceber atualmente uma expansão do islamismo no centro-sul e no sul do continente africano. Se essa expansão continuar, é provável que em alguns anos ou décadas, essa regionalização do continente por religião predominante sofra mudanças, ampliando a cor roxa e diminuindo a cor amarela, ou seja, esclarecendo mais uma vez que a regionalização ela não tem que ser permanente, ela não é permanente. Ela acompanha as mudanças e as transformações que acontecem em um determinado espaço, em um determinado território. Lembrando que região é parte de um espaço que possui características comuns. É a divisão de um determinado espaço, podemos dizer assim. Tá bem? Pessoal, vou finalizar por aqui então a nossa aula, tá bem? Nesta atividade aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para a regionalização do estado de Goiás, considerando os critérios turísticos, tá? Para fazer essas atividades do número 4, é preciso prestar bastante atenção nessa regionalização aqui. Vamos lá, então, finalizando a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem, tá bem?
no livro de Geografia são as páginas 250, 251, 252 e 253. Não fazer o número 3 da página 250, não fazer o número 2 da página 251 e o número 2 da página 253 pode ser feito individualmente, tá bem? Bons estudos para vocês, então. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.